Eu vou começar esse vídeo levantando um dilema aqui pra vocês. Em uma situação hipotética, se vocês tivessem que escolher entre todos os seus rituais de qualquer tipo de magia, de qualquer sistema, que eles nunca dessem resultado nenhum, que você nunca conseguisse manifestar nada na sua realidade através de magia, versus você conseguir manifestar resultados através de magia em qualquer sistema, porém sem você ter nenhuma percepção ou nenhuma comunicação com as entidades dentro do ritual, sem você ver, sem você sentir as entidades dentro de um ritual, o que você escolheria? Escolheria não ter os resultados ou escolheria não ter as percepções? Acredito que a maioria, obviamente, vai escolher não ter as percepções, porque afinal não adianta ou não faz sentido a gente escolher não ter resultados, porque o objetivo da gente estudar e praticar a magia é ter os resultados das transformações através da magia. Mas será que isso, na prática, seria realmente assim? Será que todo mundo conseguiria lidar com o fato de não sentir ou não ter nenhum tipo de sensação dentro de seus rituais? É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Saudações Dremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Pessoal, eu recebi uma pergunta na semana passada, e essa é uma pergunta que, na verdade, sempre me fizeram, desde que eu comecei a ensinar sobre magia, sobre ocultismo aqui na internet, eu sempre recebi essa pergunta. É uma pergunta que eu mesmo me fiz, é uma insegurança que eu mesmo me manifestei, e eu acredito que todo mundo, absolutamente todo praticante de magia, cedo ou tarde, mas principalmente no começo, vai se fazer essa pergunta ou vai manifestar essa insegurança que é: fiz um ritual, qualquer ritual que seja, com qualquer entidade que seja. Fiz um ritual, mas não vi nada, não ouvi nada, não tive nenhuma sensação durante o ritual. Esse ritual vai dar certo? A entidade realmente estava ali? Eu vou ter resultado com isso? Todo mundo, pessoal, vai se cobrar disso, todo mundo vai manifestar essa insegurança cedo ou tarde. Eu mesmo no começo eu me pegava pensando, poxa, será que eu tô falando com as paredes? Porque antes de começar os rituais na prática, eu estudava, né, magia cerimonial, alta magia, e eu ouvia outros praticantes relatando as experiências, eu sempre lia, né, experiências, ou ouvia experiências assim mais extraordinárias, eu ficava pensando, poxa, né, e imagina só quando for a minha vez de fazer os rituais, como é que vai ser? Então, me enchi de expectativas no começo, e os meus primeiros rituais eles foram bastante frustrantes nesse sentido, porque eu não senti nada demais. Não senti nada demais, não tive grandes visões, não tive visão nítida, não consegui escutar, não consegui dialogar com as entidades, nada. Eu fui conseguir só muito tempo depois, mas o mais curioso é que, mesmo não vendo nada, não ouvindo, não sentindo, né, tendo aquela dúvida, aquela insegurança de, poxa, será que eu realmente estou fazendo certo? Será que eu estou falando só com as paredes aqui? Será que eu realmente vou ser atendido? Mesmo manifestando essas dúvidas, eu tinha resultado. Então, o que me confortava, o que mostrava para mim que o ritual tinha dado certo, que a entidade realmente estava ali, que eu fiz corretamente o ritual, era o resultado. E não eram resultados assim pequenos, eram resultados grandes, eram resultados extraordinários, enquanto que a ritualística em si não era extraordinária, né? Não tinha nada ali de uau acontecendo. Então, para ser bem franco com vocês, pessoal, sem exagero, 80% dos rituais que eu já fiz, que eu ainda faço, 80% desses rituais não acontece nada demais. Não tem nada de extraordinário, não tem nenhuma grande sensação, não tem muitas grandes visões ou conversações ou coisas assim fora do normal. A grande maioria são ritos realmente assim bastante sutis, ou às vezes até você sente ali uma energia mais densa e tudo mais, mais pesada, depende da entidade que esteja lidando, mas é daquilo dentro do esperado, não tem nada de extraordinário. Se a pessoa for um pouquinho insegura, eu mesmo, se eu me deixar levar pela insegurança, mesmo hoje em dia, às vezes eu posso me perguntar, poxa, será que deu certo? Será que eu não estou falando com as paredes aqui? Porque, novamente, não acontece nada demais. A grande maioria, pessoal, das ritualísticas que a gente faz, elas se manifestam no plano astral. A gente tem que lembrar disso, ocorre no plano astral. Até é possível trazer manifestações a nível físico, só que isso é de um nível de complexidade superior. Então não é no começo, não é com 1 ou 2 anos de prática que a gente já vai conseguir manifestar resultados ou fazer com que a ritualística ou a entidade ou as energias que a gente esteja trabalhando se manifestem facilmente no plano físico. Então, para que as entidades ou que as energias que a gente esteja trabalhando se manifestem também no físico, para que o nosso corpo físico, a nossa visão física, a nossa audição física consiga captar essas manifestações físicas, isso é difícil, pessoal, isso é difícil, leva tempo. E mesmo aqueles que já têm assim, um grau de autoridade espiritual elevado, mesmo aqueles que já estudam, já praticam há bastante tempo, nem sempre vão conseguir trazer resultados para o físico, porque às vezes o resultado para o físico, né, a manifestação física, ela não depende só do magista, só da técnica do magista, ou só da execução da liturgia, de autoridade espiritual, às vezes depende de fatores astrais, de movimentos planetários, de fases da lua,
da energia daquele dia. Então, né, várias convergências aí astrais, e também não é com todo o espírito que vai funcionar. Então, às vezes tem um alinhamento planetário muito bom para a manifestação física de uma entidade, mas só para aquela entidade. Às vezes não vai funcionar para as outras. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Então é perfeitamente normal, digo, perfeitamente normal mesmo, novamente, sem exagero, 80% dos meus rituais aqui, falo isso assim, na lata, não tem nada demais que acontece. Os resultados são extraordinários. Os resultados, eu compartilho com vocês aí sempre, né, que eu tenho os resultados, e a gente sabe que os resultados são bons, os resultados são nítidos. Mas dentro do ritual, a maioria dos rituais, assim, para quem tá como espectador, se eu colocasse vocês ali dentro do templo para ver, vocês ver que não ia ter nada demais. Chega a ser um pouco tedioso até para falar a verdade para vocês. Então a gente precisa tirar da nossa mente essa ideia. Talvez seja uma ideia mais de quem esteja começando, assim como aconteceu comigo, né, de ouvir relatos de outros magistas ou ler, né, sobre e esperar, né, depositar aquela expectativa de que o rito vai ser assim algo uau, de outro mundo mesmo, né, aquela coisa assim cheia, né, de emoção. Mas na prática a gente vê que não é isso. Existem rituais que trazem isso, existem muitos rituais que trazem isso, mas eles não são a maioria, tá, pessoal? A gente tem que colocar aqui que não são a maioria. Os relatos que a gente vê, né, de magistas vindo trazendo suas experiências, o que inclui a mim, os relatos que eu trago aqui para vocês, eles são relatos de minoria de rituais, porque não faz sentido eu vir aqui e falar para vocês, ou outros magistas virem compartilhar com vocês, experiências de ritualísticas comuns ou de ritualísticas rotineiras, justamente porque nas ritualísticas rotineiras não acontece nada demais, então não tem vantagem para ninguém, para nenhum magista compartilhar a experiência de uma ritualística que não aconteceu nada demais, porque não tem nada de útil para se aproveitar daquilo ali, né? Não tem, enfim. Então a gente precisa começar a tirar da nossa cabeça. Quem já pratica mais tempo já está calejado com isso, já sabe que realmente assim é algo muito, às vezes até de sorte, né? Às vezes realmente o astral não está muito bom para alguma manifestação física, então às vezes a gente dá o nosso melhor, faz jejum, monta o ritual na maior complexidade, mas acaba que não tem nada assim de manifestação muito física, às vezes é difícil um pouco o contato, às vezes é difícil um pouco a visão, e às vezes até em ritos que a gente nem se esforçou tanto para fazer, ocorrem manifestações, porque novamente, não depende só de nós, depende de muitos fatores, são muitas variáveis envolvidas em um ritual que vai trazer assim grandes manifestações. Então eu sempre falo para vocês que é o seguinte, a gente precisa medir pelo resultado. O resultado é o que vai dizer pra gente sempre se o ritual deu ou não deu certo. Porque se você ficar se baseando só pelas percepções, você vai sempre gerar essa insegurança e sempre vai gerar esse gatilho que é uma autossabotagem. Então se você fica se auto-sabotando quando você assim deposita muita expectativa ou gera, né, muita ansiedade ali na hora de fazer o rito, esperando grandes manifestações, e aí depois você fica naquela, sabe, naquela dúvida, poxa, será que deu? Aquela falta de fé, sabe? E essa falta de fé às vezes te auto-sabota, às vezes de alguma forma complica a energia fluir na sua realidade por conta desse pensamento limitante que você está tendo de que o ritual não deu certo pelo simples fato de você não ter sentido nada demais. Então, novamente, a gente precisa fazer o ritual com expectativas zeradas, fazer o contato com a entidade com expectativas zeradas. Se teve manifestação, se teve grandes sensações, ótimo. Se não teve, não tem problema. Vamos esperar o resultado. Porque afinal, o resultado é o que importa para todo mundo. Seja interno, seja externo, a gente busca, a gente pratica magia pelo resultado. Não sendo à toa que eu levantei aquele dilema para vocês ali no começo do vídeo, né? Sobre aquilo que vocês preferem. Vocês preferem ter sensações ou vocês preferem ter resultado? Acredito que a grande maioria vai responder resultado, porque esse é o sentido, né, de a gente estar aqui buscando essa caminhada. Uma coisa que eu descobri, pessoal, ao longo do tempo, eu nem sei até que ponto eu poderia estar revelando isso aqui para vocês, mas eu vou falar porque eu acho que é importante vocês estarem cientes disso aqui. Principalmente com entidades angelicais. Com entidades angelicais eu digo anjos, arcanjos e até espíritos olímpicos. Entidades angelicais, elas têm ali um comprometimento com a evolução do magista, seja a nível pessoal, seja a nível espiritual. E eu já vi acontecer várias vezes de anjos, arcanjos olímpicos simplesmente propositalmente ocultarem a presença deles ou se tornarem um pouco mais inacessíveis no sentido de percepções, visões e audição, justamente para testar a fé do magista, para saber se o magista é o tipo de pessoa que realmente vai acreditar na sua técnica, porque, poxa, você estudou, você elaborou as ferramentas, você fez o seu jejum, fez as suas preparações, você executou o ritual da maneira como era dito. Mas e aí chega na hora, você simplesmente por não ouvir ou por não ver, você acha que não deu certo, ou desacredita do poder da entidade por não ter visto alguma coisa, você é o tipo de magista que tem um problema em trabalhar na sua fé. Não é aquela fé cega,
Porque a fé cega é você simplesmente sentar na cadeira e esperar as coisas acontecer. Não é uma fé cega, você estudou, você foi lá, você buscou, você aplicou a técnica da maneira correta, certo? Então a gente tem que ter, novamente, essa consciência de que não é todo ritual que vai manifestar essas sensações assim mais intensas, mais físicas. Então, entidades angelicais, principalmente, é muito comum, às vezes, a depender da situação, a depender do magista, às vezes até mais no começo, eles não se manifestarem ou não darem as caras, assim, logo de primeira, justamente para ver como vai ser o seu comportamento diante daquilo. Para testar o seu grau de amadurecimento espiritual. Se você é o tipo de pessoa que tem a fé que acredita em si próprio, primeiramente, nas suas técnicas, se você tem fé na entidade e se você, enfim, tem fé, né, no mundo espiritual como um todo. E a partir do momento, a partir das posturas que você tomar, né, diante daquilo, aos pouquinhos as entidades elas vão se revelando, vão dando sinais mais nítidos de aparência ou de sensações, né, de manifestações dentro do rito. Ah, Dalton, mas e na Goetia? Porque os Daimons da Goetia, você já falou, né, em outros vídeos que os Daimons da Goetia eles não são assim lá muito comprometidos, eles não dão a mínima, né, necessariamente para o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual do ser humano. Por que em rituais de Goethe, às vezes eu também não consigo sentir o Daimon? Mesmo falando lá na liturgia, manifeste-se visivelmente, aparentemente, falando com voz clara e coisa arada, por que isso não acontece? Pessoal, novamente, existem muitos espíritos, e eu já tive a oportunidade de conversar com alguns espíritos da Goetia que me falaram a mesma coisa, eu vou revelar esse segredo aqui para vocês. Alguns espíritos, eles também se ocultam propositalmente. Propositalmente. Ah, mas tá lá na liturgia, eu falei, eu comandei ele para vir em forma visível. Pessoal, a liturgia foi escrita há 500 mil anos atrás por sacerdotes, por pessoas que tinham um grande grau, né, de autoridade espiritual, que já praticavam aquilo ali há décadas. Então não foram iniciantes que escreveram as liturgias. Hoje nós, iniciantes, lemos as liturgias e esperamos que elas vão ter a mesma eficiência que o monge de 1000 anos atrás tinha, né, quando executava aquela liturgia. Então não é só porque a gente pediu para o Espírito se manifestar de maneira visível que ele vai necessariamente se manifestar de maneira visível. Que nem eu falei para vocês antes, existem muitos espíritos que de início eles se ocultam, eles se omitem propositalmente para testar, para ver qual vai ser a reação do magista. Eu mesmo já houve assim ritualísticas de Goethe que eu simplesmente parei, que eu desisti da ritualística por não ter sentido nada demais. Eu fiz tudo certinho, chamei o espírito, pedi sinais de manifestação, não tive nenhum sinal de manifestação, e aí eu achei que simplesmente não tinha dado certo, né, que o espírito não tinha se manifestado. O que eu fiz? Despedi e desmontei o ritual e não chamei mais a entidade. E hoje em dia, olhando para trás, eu aposto com vocês que o espírito estava lá. Eu aposto que ele estava lá. Só que talvez ele se ocultou, ele se omitiu ali propositalmente para ver qual ia ser a minha reação. E qual foi a minha reação? Eu simplesmente desisti do ritual. Ou seja, eu ia incumbir ele de uma tarefa que ele se livrou dessa tarefa pelo simples fato de eu não ter acreditado que o ritual tinha dado certo, pelo simples fato de não ter sentido nada. Então existem muitos espíritos que, novamente, eles não vão aparecer ou não vão se tornar visíveis a primeiro momento, para se livrar de uma tarefa, para, enfim, evitar que ele tenha que fazer algum trabalho contigo. De repente, né, ele ainda não foi com a sua cara, não gostou da sua energia, não tá afim de trabalhar com você, ele vai ali se omitir, ele vai se ocultar para tentar, né, para fazer ali uma artimanha para ver se você desiste daquele rito. Isso é muito comum, pessoal, isso é muito comum das entidades. E também, assim, de um modo geral, novamente, são testes para ver qual vai ser a postura do magista. Porque se o magista não tem autoconfiança suficiente para saber que o seu rito deu certo, como é que vai ser a confiança desse magista em relação ao espírito que é invisível? Se a gente não tem crença, se a gente não tem a fé nas coisas que a gente faz, que a gente tem certeza, sabe, do quanto a gente estudou, da fabricação das nossas ferramentas, da execução técnica, enfim, se a gente não tem a crença daquilo que a gente efetivamente está fazendo, como é que fica a crença no invisível, no astral, nas entidades? Então, novamente, existem muitas situações onde as entidades elas vão optar por simplesmente não aparecer para você. E você não vai ter muita forma de trazer elas a uma manifestação visível, porque isso depende, novamente, de técnicas mais avançadas, depende de autoridade espiritual mais elevada. Isso leva tempo até você construir. Então a gente precisa começar a aceitar o fato de que nem toda ritualística vai trazer manifestações assim extraordinárias. Mas novamente, pessoal, não quer dizer que se o ritual não teve nenhuma manifestação extraordinária que ele não vai dar resultado. A gente tem que se basear sempre pelo resultado. Então, faz a ritualística sem expectativa. Pede as coisas,
decreta as coisas, espera e coloca na sua cabeça que o resultado vai vir, ou que o ritual realmente deu certo, porque o que vai provar se o seu ritual deu certo ou não é somente um resultado. Então é isso, pessoal. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido trazer aqui para vocês alguma reflexão sobre esse tema, para tentar tirar um pouco dessa insegurança. Sei que principalmente quem está começando vai manifestar essa insegurança aí, perfeitamente normal, tá? Não se sintam culpados, né, de alguma forma por manifestar essa insegurança, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar rápido. Trabalhar rápido. Quanto mais rápido a gente dissolver essa insegurança, melhor vai ser a experiência aí num todo, né, das nossas práticas ritualísticas no futuro, beleza? É isso aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito, compartilha o vídeo aí, aquela coisa toda, deixa o like, a gente se vê, beleza? Valeu, bons estudos e até a próxima.